E aí, ser humano incrível, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo. Aqui nós vamos falar sobre conhecendo a sua identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que transborda dentro da gente. Identidade é a nossa essência. Identidade é a gente entender o motivo da nossa existência, por que a gente nasceu, qual é o nosso motivo, qual é a razão e o porquê. Muitas pessoas elas acabam trabalhando de forma completamente equivocada, porque elas trabalham através da necessidade. Necessidade de quê? De pagar contas, necessidade de quê? De viver uma vida voltada na escassez. Como assim escassez, Carlos? Porque você trabalha para pagar contas, você acorda, trabalha, vem para casa para pagar contas. Você não tem hoje o poder e a liberdade de ir para um restaurante qualquer e ir em qualquer restaurante, seja um restaurante de luxo ou seja um restaurante mediano, porque você está preocupado com a sua conta bancária. E aqui a gente vai destrinchar o que seria a sua identidade, qual seria a razão da sua existência. E eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma, porque eu vou falar aqui para você entender através de 5 perguntas que você precisa responder para si, voltada para a sua Não entendi. identidade. Então, eu tenho certeza e convicção que você vai sair desta aula transformado, conhecendo a sua identidade. É o que eu quero e a partir de hoje você vai desbloquear. Porque a maior parte das pessoas deste planeta não sabe qual é o seu propósito. E eu vou falar com vocês 5 perguntas que controla toda a sua realidade de decisões. A primeira pergunta que você tem que fazer para si é: quem sou eu? Essa pergunta é uma pergunta sobre a sua identidade. Eu sei que é uma pergunta difícil, normalmente as pessoas não sabem responder esta pergunta. Por quê? Pois queremos copiar as pessoas e não sabemos a nossa identidade, a nossa essência. A segunda pergunta que você precisa perguntar para si é: de onde eu venho? Essa pergunta é sobre a fonte entre você e Deus. E aí a gente pode tentar explicar, né? Os cientistas eles tentam responder essa pergunta e não conseguem. A terceira pergunta para você responder para si é: por que eu estou aqui? Essa pergunta, ela fala sobre o seu propósito, para que você veio? Qual é o motivo da tua existência? Você faz essa pergunta todos os dias? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu estou aqui neste planeta? Você precisa fazer essa pergunta para você. A quarta pergunta, e muito importante também, é: o que eu posso fazer? Essa pergunta eu falo sobre o seu potencial, a forma de você utilizar a sua habilidade, o seu dom de forma poderosa. E esta é uma pergunta da sua maior habilidade, do seu maior dom. Uma pessoa normal não conhece a sua habilidade. E a nossa cultura não permite que a gente maximize, que a gente extraia o nosso maior potencial. A gente vive numa bolha chamada cópia, plágio e ser igual às outras pessoas. Você precisa ser diferente. E a quinta pergunta, e não a menos importante, é: para onde eu estou indo? Essa pergunta ela é fundamentada no seu destino. Você tem um destino a traçar, você tem um destino a cumprir, você tem um propósito aqui, você vai fazer sentido em outras vidas. E aí, para a gente exemplificar essas 5 perguntas, que é: quem eu sou, que é uma pergunta sobre a sua identidade. A segunda pergunta: de onde eu venho, é uma pergunta sobre a fonte, a ligação entre você e Deus. A terceira pergunta é: por que eu estou aqui, uma pergunta sobre o seu propósito. A quarta pergunta é: o que eu posso fazer, é uma pergunta sobre o seu potencial. E a quinta pergunta é: para onde eu estou indo, é uma pergunta sobre o seu destino. Então é muito importante, se você não sabe quem você é, não sabe de onde você veio, não sabe por que está aqui e não sabe o que pode fazer, sua vida será
meramente uma experiência e não fará sentido algum. Essas perguntas elas devem ser respondidas para você viver uma vida plena, abundante e eficaz, para você viver o céu na terra. Responda essas perguntas aqui, que eu tenho certeza que você vai destravar, você vai entender a sua identidade, a razão por que você está aqui, o seu motivo, o propósito e por que você está aqui. E eu vou colocar aqui para vocês baixarem esse arquivo aqui complementar sobre as perguntas, para você imprimir e fazer essa pergunta para você. Muito obrigado, vamos para a próxima aula.